Bem, é ótimo estar com vocês aqui neste dia incrível. E tenho que dizer, é um truque bem legal esse em que quando as pessoas dizem bom dia, vocês respondem todos juntos. Então deixe-me dizer, bom dia à turma de 2025. Quero dizer, antes de tudo, muito obrigado por me receberem e um agradecimento especial à vice-almirante Davids e ao capitão Allman pela hospitalidade. Obrigado também, é claro, ao secretário Phelan pelo excelente discurso, ao almirante Kilby e ao general Smith por tudo o que fazem pelo nosso país. Antes de mais nada, quero dizer, tanto em meu nome quanto em nome do presidente Trump, parabéns à turma de 2025. Quero parabenizar não apenas a vocês, porque vocês certamente conquistaram uma grande honra, mas também parabenizar as famílias, os amigos, o corpo docente, além dos outros aspirantes e membros das Forças Armadas que se juntam a nós nesta bela manhã e compartilham este dia incrível. Agora, sempre é perigoso dar um microfone a um político, mas eu sei que sou uma das últimas coisas entre vocês e sua comissão e seu diploma. E, portanto, por respeito, só quero que saibam que este discurso vai durar apenas 3 horas e meia ou 4 horas. Espero que todos tenham trazido protetor solar, porque está bem claro aqui fora. Mas hoje é um dia realmente incrível para vocês. Hoje à noite vocês vão celebrar, na melhor tradição da Academia Naval dos Estados Unidos, com ótima comida e, claro, talvez um pouquinho de bebida. Mas espero que, enquanto comemoram, vocês se lembrem de que este não é apenas o seu dia, por mais que tenham trabalhado para isso. Este dia pertence aos pais, avós, tias, tios, professores, irmãos, irmãs e tantos outros. Vocês, todos vocês, são o resultado de um legado incrível. Pessoas que trabalharam duro para lhes dar uma boa educação, comida na mesa e um senso de possibilidade. Pessoas que levaram vocês à igreja, aos treinos, às aulas de reforço. Pessoas que rezaram por vocês quando enfrentaram dificuldades e comemoraram com vocês em momentos como o de hoje. A maioria de vocês tem a sorte de ter alguém aqui para comemorar junto. Alguns de vocês não têm. Mas, estejam eles aqui com vocês ou não, o melhor conselho que posso dar é que comecem sua vida na frota com um espírito de gratidão. Sejam gratos por todas as pessoas reunidas aqui hoje e também por aquelas que não estão. É porque foram eles que fizeram de você quem você é e te trouxeram até onde você está hoje. E eu espero que você tire dessa gratidão um senso de dever. Você deve isso ao povo americano, a si mesmo, mas acima de tudo, às pessoas que se sacrificaram tanto para te trazer até aqui. Você deve a eles fazer o melhor trabalho possível e eu sei que é exatamente isso que você vai fazer. Agora, é costume em discursos como este que pessoas como eu ofereçam palavras de parabéns e talvez um pouco de conselho, e claro, foi exatamente isso que acabei de fazer. Mas vocês não são apenas formandos de alguma universidade qualquer prestes a iniciar carreiras no setor privado, e eu não estou apenas fazendo mais um discurso político. Eu sou o seu vice-presidente, e no momento em que vocês descerem deste palco com seu diploma e sua comissão, vocês serão oficiais da Marinha dos Estados Unidos e do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E isso é algo incrível. É isso aí. Vocês serão líderes de homens e mulheres em nossas Forças Armadas. Então, enquanto o presidente Trump e eu parabenizamos vocês por essa conquista incrível, achei que também seria apropriado contar um pouco sobre como o presidente e eu enxergamos a missão de vocês nesta nova e muito perigosa era para o nosso país. Na semana passada, o presidente fez uma viagem histórica ao Oriente Médio, encontrando-se com chefes de Estado no Catar, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.
A maioria das manchetes destacou os trilhões de dólares em novos investimentos que o presidente garantiu para o nosso país, e isso é, claro, algo importante. Mas, na verdade, eu acho que a parte mais significativa dessa viagem é que ela marcou o fim de uma abordagem de décadas na política externa que, na minha opinião, foi uma ruptura com o precedente estabelecido por nossos pais fundadores. Tivemos um longo experimento em nossa política externa que trocou a defesa nacional e a manutenção de nossas alianças pela construção de nações e pela interferência nos assuntos de países estrangeiros, mesmo quando esses países tinham muito pouco a ver com os interesses centrais dos Estados Unidos. O que estamos vendo do presidente Trump é uma mudança geracional na política, com profundas implicações para o trabalho que cada um de vocês será chamado a desempenhar. Agora, após o colapso da União Soviética, nossos formuladores de políticas assumiram que a primazia americana no cenário mundial estava garantida. Por um breve período, fomos uma superpotência sem nenhum rival. Também não acreditávamos que qualquer nação estrangeira pudesse, de alguma forma, se levantar para competir com os Estados Unidos da América. E assim, nossos líderes trocaram o poder duro pelo poder brando. Paramos de fabricar coisas, desde carros, computadores, até as armas de guerra, como os navios que protegem nossas águas e as armas que vocês usarão no futuro. Por que fizemos isso? Bem, muitos de nós acreditavam que a integração econômica levaria naturalmente à paz, tornando países como a República Popular da China mais parecidos com os Estados Unidos. Com o tempo, nos disseram que o mundo iria convergir para um conjunto uniforme de ideais insossos, seculares e universais, independentemente da cultura ou do país. E aqueles que não quisessem convergir, bem, nossos formuladores de políticas fariam disso seu objetivo, forçá-los por todos os meios necessários. Então, em vez de dedicarmos nossas energias para responder à ascensão de concorrentes quase equivalentes como a China, nossos líderes buscaram o que presumiam ser tarefas fáceis para a superpotência preeminente do mundo. Quão difícil poderia ser construir algumas democracias no Oriente Médio? Bem, acabou sendo quase impossivelmente difícil e incrivelmente caro. E não foram nossos políticos que arcaram com as consequências de um erro de cálculo tão profundo. Foram os americanos, ao custo de trilhões de dólares, mas mais do que qualquer um, esse peso recaiu sobre as pessoas que estavam no seu lugar há poucos anos, sobre nossos militares e suas famílias. As dezenas de milhares de combatentes que sacrificaram tempo precioso, energia e, em alguns casos, suas próprias vidas no cumprimento do dever, são eles que arcaram com o custo dos fracassos do passado. Nossos líderes abandonaram objetivos estratégicos claramente definidos em favor de abstrações elevadas, muitas vezes incoerentes. É assim que, por exemplo, acabamos perseguindo um pier de 230 milhões de dólares em Gaza, que funcionou por um total de apenas 20 dias, enquanto mais de 60 militares americanos ficaram feridos durante a construção e manutenção desse pier. Nosso governo perdeu o foco na competição entre grandes potências ao se preparar para enfrentar um adversário de igual para igual e, em vez disso, nos dedicamos a tarefas extensas e amorfas, como procurar novos terroristas para eliminar enquanto fortalecíamos regimes distantes. Agora quero ser claro. O governo Trump mudou de direção. Chega de missões indefinidas. Chega de conflitos sem fim. Estamos voltando a uma estratégia baseada no realismo e na proteção dos nossos interesses nacionais fundamentais. Agora, isso não significa que ignoramos ameaças, mas sim que as enfrentamos com disciplina e que, quando enviamos você para a guerra, fazemos isso com um conjunto muito específico de objetivos em mente. E considere como isso se desenrolou apenas no último grande conflito em que nos envolvemos com os Houthis no Oriente Médio.
Entramos com um objetivo diplomático claro, não para envolver nossos militares em um conflito prolongado com um ator não estatal, mas para garantir a liberdade de navegação americana, forçando os Houthis a parar de atacar navios americanos. E foi exatamente isso que fizemos. Perseguimos esse objetivo com força esmagadora contra alvos militares dos Houthis. Em apenas os primeiros 100 dias da administração, conseguimos alcançar um cessar-fogo em um conflito que já durava quase 2 anos. É assim que o poder militar deve ser utilizado, de forma decisiva, com um objetivo claro. Devemos ser cautelosos ao decidir dar um golpe, mas quando decidimos agir, agimos com força e de maneira decisiva. E é exatamente isso que podemos pedir que vocês façam. Agora, essa mudança de pensamento, de cruzadas ideológicas para uma política externa baseada em princípios, ajudará a restaurar a credibilidade dos mecanismos de dissuasão dos Estados Unidos em 2025 e além. Com a administração Trump, nossos adversários agora sabem que, quando os Estados Unidos estabelecem um limite, ele será cumprido. E quando nos envolvemos, fazemos isso com propósito, com força superior, com armas superiores e com as melhores pessoas do mundo. Permitam-me dizer algo sobre armas e o futuro da guerra. É claro, uma prioridade desta administração não apenas manter, mas ampliar a vantagem tecnológica entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e nossos adversários em todo o mundo. Após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos desfrutaram de um domínio praticamente inquestionável dos espaços comuns: espaço aéreo, mar, espaço sideral e ciberespaço. Mas a era do domínio incontestável dos mares chegou ao fim. Hoje, enfrentamos ameaças sérias vindas da China, da Rússia e de outras nações determinadas a nos superar em todos os domínios. Do espectro ao espaço de baixa órbita, até nossas cadeias de suprimentos e até mesmo nossa infraestrutura de comunicação, a tecnologia. Reduziu o custo da disrupção e, por isso, todos nós não apenas precisamos ser mais inteligentes, mas também garantir que, quando enviarmos nossas tropas para a guerra, façamos isso com as ferramentas certas. Não podemos mais presumir que nossos envolvimentos ocorrerão sem custos. É por isso que o governo Trump está investindo em inovação, recompensando aqueles que assumem riscos no Departamento de Defesa e agilizando a aquisição de armamentos para o novo século. Investir em armamentos de ponta, como os hipersônicos, é importante, mas tão importantes quanto são as tecnologias de baixo custo e alto impacto que já estão transformando o campo de batalha, como os drones. E a propósito, quando falamos de inovação, ela não está acontecendo apenas nos laboratórios dos contratados de defesa. A inovação está acontecendo cada vez mais nos próprios campos de batalha, onde vocês irão liderar tropas. Portanto, vocês não serão apenas receptores de inovação, não serão apenas usuários de ferramentas. Muitas vezes, vocês mesmos estarão desenvolvendo essas ferramentas neste novo século. Nossos legisladores e altos oficiais militares precisam aprender a se adaptar a um mundo onde drones baratos, mísseis de cruzeiro facilmente disponíveis e ataques cibernéticos causam danos extraordinários aos nossos ativos militares e aos nossos membros das Forças Armadas. E serão vocês, os formandos reunidos aqui hoje, que abrirão caminho para o restante de nós. O seu serviço trará novos desafios e ambientes, incluindo alguns que serão desconhecidos até mesmo para aqueles que serviram antes de vocês. Vocês irão utilizar novos equipamentos, novos sistemas e novas tecnologias. E por meio dessas experiências, serão vocês que aprenderão, ensinarão aos outros e ajudarão nossos serviços e todo o nosso país a se adaptar ao futuro que estamos enfrentando.
Agora, a educação extraordinária que vocês receberam é um investimento do povo americano, um investimento não apenas em sua coragem, mas na força de suas mentes e na promessa de sua liderança, porque sua nação descansa mais tranquila, sabendo que temos os estrategistas e táticos mais brilhantes de guarda, homens e mulheres como vocês, brilhantes o suficiente para antecipar e, se necessário, lutar e vencer as guerras do amanhã. E à medida que as mudanças tecnológicas continuam a transformar o campo de batalha, isso só aumenta a importância para esta administração e para todo o país de investir no capital humano de nossas Forças Armadas e no bem-estar de nossos combatentes em sua inteligência e inovação estratégica. Modernização. Modernização não se trata apenas de táticas e ferramentas. Trata-se de atender às necessidades dos nossos membros das Forças Armadas. Por muito tempo, exigimos demais de poucos. Líderes do passado enviaram nossos militares de missão em missão, sem uma estratégia de saída, sem um fim à vista e com pouca explicação para o povo americano ou para os combatentes sobre o que estávamos fazendo. Quando estendemos a implantação de um porta-aviões, isso tem um impacto real na vida das pessoas, e estamos cientes disso. Eles sentem falta de suas famílias. É claro que sentem falta de seus entes queridos e da vida em casa. Eles aceitam esse sacrifício, esse é o trabalho que vocês assumiram. Mas o nosso é nunca abusar desse sacrifício ou pedir que façam algo sem missão e caminho claros. A administração Trump reconhece que nossos recursos mais valiosos são vocês, são os jovens que têm coragem suficiente para vestir o uniforme e arriscar a vida por este país. E nós prometemos, eu prometo, cultivar esse recurso, protegê-lo e usá-lo apenas quando o interesse nacional exigir. E o que torna sua nova vida tão única é que vocês precisam adotar múltiplas perspectivas. Vocês serão oficiais subalternos, é claro, subordinados a comandantes, capitães, almirantes, generais e pessoas como eu. Vocês terão que obedecer ordens, mesmo quando não quiserem. E se eu puder dar um conselho de um ex-praça para um grupo de novos oficiais, é dizer que, quando vocês dizem, com todo o respeito, isso não é um passe livre para fazer o que quiser. Eu levei bronca. Esses caras aqui atrás estão rindo. Eu levei bronca inúmeras vezes porque achava que podia dizer o que quisesse, desde que dissesse com todo o respeito antes. Não é assim que funciona. Você aprende isso da maneira difícil. Mas o mais importante, vocês não estarão apenas seguindo ordens. Na maioria das vezes, você estará dando-os. E assim como eu vejo vocês como nosso recurso mais precioso, vocês também devem enxergar os homens e mulheres que os chamam de senhor e senhora como sua responsabilidade mais sagrada. Vocês não serão apenas mais um chefe. Vocês vão aconselhá-los tanto nas vitórias quanto nas tragédias. Você vai aprender que não existe uma linha clara entre o pessoal e o profissional para os oficiais da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais. Mas eu os encorajo a vê-los não apenas como pessoas que devem seguir suas ordens, mas como líderes por mérito próprio, com uma sabedoria incrível e um potencial extraordinário. Agora, isso é surpreendente de se pensar, mas há praças seniores que começaram suas carreiras na Marinha ou no Corpo de Fuzileiros Navais antes de você nascer, que vão chamá-lo de senhor ou senhora e seguir suas ordens. Pense em que honra incrível isso é e pense em que oportunidade extraordinária é não apenas liderar esses homens e mulheres, mas também aprender com eles. E essa é a tarefa que está diante de você. Você vai se apoiar nessa experiência, é claro, mas ainda assim, muitas vezes, na maioria das vezes, você será quem estará no comando.
Isso é uma honra, mas é uma responsabilidade que deveria lhe causar arrepios. Agora você concluiu uma das instituições mais exigentes de todo o mundo. Você conquistou sua patente e deu um passo à frente para servir em um momento em que seu país precisa de você mais do que nunca. Mas você está assumindo um papel gigantesco e vale a pena refletir sobre isso enquanto se prepara para receber sua comissão. Aqueles de nós que serviram sabem que os formados da Academia Naval têm uma certa energia, uma certa aura, um certo respeito quando estão lá fora na frota. Deixe-me dar um exemplo para vocês. Hoje é o seu dia, é claro, e vocês devem comemorar. Mas em 3 dias, o presidente e eu conduziremos a ocasião mais solene do nosso país, o Dia da Memória, no cemitério de Arlington. Vocês aprenderão, assim como eu aprendi, que quando as pessoas dizem coisas como Feliz Dia da Memória, vocês apreciam o sentimento por trás disso, mas sabem que está errado. Porque o Dia da Memória não é um dia feliz. E o Dia da Memória não é para aqueles que serviram e voltaram para casa, é para aqueles que serviram e não voltaram. Em todo o Dia da Memória, eu penso em uma graduada desta instituição, a Major Megan McClung. Ela era uma oficial com quem servi, que era brilhante, forte e incrivelmente dedicada ao seu trabalho. Ela chegou ao Iraque pouco depois de mim e foi morta em ação pouco tempo depois disso. Ela amava esta instituição e, como tantos que vieram antes dela, construiu sobre o seu legado na forma como serviu ao seu país. Agora, há tantas histórias de grande serviço nesta instituição. Eu olho para essas placas neste estádio. Belleau-Wood, Midway, Guadalcanal. Essas são batalhas sobre as quais li em livros de história ou aprendi quando fui um fuzileiro naval dos Estados Unidos. Se você tentar apenas ler uma lista das pessoas que serviram após se formarem nesta instituição, a lista é tão longa que quase não dá para chegar ao fim. Líderes seniores, comandantes do Corpo de Fuzileiros Navais, chefes de operações navais, astronautas, grandes líderes empresariais e até mesmo alguns humildes políticos se formaram na Academia Naval dos Estados Unidos. O serviço deles é um legado incrível que eles passaram para vocês e vocês são a ponte que conecta a herança extraordinária desta instituição aos futuros deveres e responsabilidades que seu país precisa que vocês desempenhem. Isso é uma honra incrível, mas também uma responsabilidade enorme e espero que vocês a levem a sério. As pessoas vão olhar para vocês como formados da Academia Naval de uma maneira diferente da que olham para a maioria das pessoas que vocês encontrarão todos os dias. Elas vão olhar para vocês assim, sim, porque vocês trabalharam duro e sim, porque vocês merecem este dia, mas também vão olhar para vocês de forma diferente, porque vocês estão sobre os ombros de gigantes. E daqui a 20, 30 ou 40 anos, haverá pessoas que estarão sobre os seus ombros. Então, por favor, lembrem-se disso. Por favor, levem isso a sério e reconheçam que vocês passam a fazer parte de uma irmandade que vai permitir que vocês realizem grandes feitos, que vai apoiá-los enquanto vocês os realizam, mas que também vai pedir que vocês retribuam como devem fazer. Vocês são os herdeiros de uma tradição nacional que remonta a 250 anos. Ela começou com John Paul Jones, quando os fundadores deste país pediram à Marinha dos Estados Unidos que enfrentasse a marinha mais poderosa do mundo, e nós vencemos. Nossos primeiros patriotas sabiam o que estava em jogo. Eles não buscaram a guerra. Fizeram tudo o que podiam para defender e reivindicar suas próprias liberdades. Mas quando chegou a hora, eles formaram um exército, formaram uma marinha e lutaram com todas as forças. O exemplo deles vive em cada um de vocês. Na coragem deles, vemos as raízes da sua vocação, serem fortes, mas não imprudentes, buscarem a paz, mas nunca à custa da liberdade, manterem-se firmes em suas convicções, mesmo quando o preço é alto. Agora quero dizer a todos vocês, sou vice-presidente há cerca de 120 dias e neste verão vou comemorar meu aniversário.
Mas nunca nesses 41 anos estive tão orgulhoso quanto estou hoje. Para homenagear vocês, celebrar vocês e parabenizá-los por um trabalho bem feito. Agora tenho certeza de que alguns de vocês compartilham da minha visão política e outros não. Mas sei que hoje falo em nome de uma nação agradecida ao dizer que estamos torcendo por vocês, turma de 25 da Academia Naval. Estamos orgulhosos de vocês e dependemos de vocês. Parabéns, boa sorte e façam um excelente trabalho.